Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar o superlative em inglês, o superlativo, para falar que algo é o maior ou o melhor. Você vai entender tanto a formação dele, o uso e exemplos com frases simples que você pode utilizar no seu dia a dia e também que você pode utilizar como exemplo para criar suas próprias frases, junto com as traduções. De uma maneira muito simples, eu vou explicar como você pode utilizar o superlative em inglês. Lembrando, já começando com o conteúdo, nós utilizamos ele para comparar três ou mais coisas. Se você ainda não sabe utilizar o comparative, que é o que a gente utiliza para comparar uma coisa com a outra, quando nós temos duas, né, ou dois pontos específicos, assista primeiro a aula que eu tenho aqui no canal do YouTube do comparative em si, aprenda a utilizar o comparative, aí depois você vem para o superlative, porque qual que é a lógica? Se você tem duas coisas, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Você compara. Você tem o inglês e o chinês. Você está comparando. Não, o chinês é mais fácil, o inglês é mais fácil, o chinês é mais complexo, o inglês é mais tranquilo de aprender. Você está comparando duas coisas só. Agora, quando você tem português, italiano, chinês e o inglês junto, aí você está utilizando o superlative. A mais fácil de todas é o inglês. Ou se você tem Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e ponto, como que é? Rio Branco. Aí você coloca todas essas cidades ao mesmo tempo e fala, não, essa daqui é a mais quente, essa daqui é a maior de todas, essa daqui é a mais populosa. Você está usando o superlative, que é esse que a gente vai aprender agora. Mas é importante você saber utilizar os dois. E nós utilizamos isso o tempo todo em inglês. Qual é a formação dele? A formação dele, nós temos duas possibilidades, ok? Se as palavras forem curtas, de uma a duas sílabas, ou dois sons assim, vocês vão adicionar o est no final. Ou seja, fast, que é rápido, o mais rápido, fastest. Ou seja, se eu falar assim, esse é o carro mais rápido. This is the fastest car. O carro mais rápido que? O carro mais rápido que eu tenho? Ou o carro mais rápido que eu já vi? The fastest car I've seen. Esse é o carro mais rápido que eu já vi. This is the fastest car I've seen. Quantos carros eu já vi na vida? Vários. Esse é o mais rápido de todos. Por isso que nem eu falei aqui, nós usamos para comparar três ou mais coisas. E essa possui o grau de qualidade assim máximo de todos. Ele é o mais rápido, ele é o maior. Citando um outro exemplo aqui que eu tô criando agora. Por exemplo, a gente tem o big, que é uma palavra pequena também. E aí, se for o maior, vai ser biggest, certo? Por exemplo, this is the biggest. Vamos lá, carro também. Car I've seen. Eu já vi vários carros grandes, mas esse daqui é o maior carro que eu já vi na minha vida. This is the biggest car I've seen. Ah, mas cadê o mais do mais rápido no The Fastest Car? Esse mais é o west no final da palavra, ok? Então vocês têm que se acostumar com a existência desse S no final da palavra e que ele significa o mais. Se eu tivesse que falar o mais quente, seria hottest. O mais frio, coldest. O mais é esse est no final da palavra. Lembrem-se disso. Com palavras maiores, longas, né, de 3 ou mais sílabas, normalmente nós usamos most, ok? Aí sim, aqui é mais fácil porque parece mais com o português. Esse daqui é a mais importante, the most important. A mais linda, the most beautiful. A mais interessante, ou o mais interessante, dependendo do que você está falando, the most interesting. Aí você realmente vai usar the most. Ou menos com the least. Mas o ponto é, duas possibilidades, usando est quando a palavra for pequena e usando most quando a palavra for grande. Pô, professor, mas esse est e esse most tem quase a mesma tradução, né? Pelo que você tá falando. Se coldest é a mais frio e the most beautiful é a mais bonita, como que eu vou saber quando usar cada um? Vendo o tamanho da palavra. Se ela for pequena, est. Se ela for grande, most. Não tem muito o que fazer, vocês vão ter que se acostumar com esse formato. Tem algumas exceções, que nem no português. Se eu falar assim, não, esse é o mais bom de todos, tá errado, certo? Eu vou ter que usar o melhor. Ou seja, de bom vira melhor. É irregular, certo? Ah, não, mas esse é o mais ruim. Não, esse é o pior, certo? Em inglês nós temos good, que é bom, mas temos o the best, que é o melhor. Nós temos bad, para ruim, mas nós temos the worst, para o pior.
E vocês podem utilizar dessa forma também. Tem uma exceçãozinha pequena, só para vocês saberem que ela existe, que é essa aqui, ó. Termina com Y, vocês vão colocar o I no lugar do Y. E aí o est. Só. Happy, happiest. E show. O uso dela, que é esse aqui que eu já falei para vocês, mas dentro do uso tem o the antes do superlativo, antes do est ou do most. Por quê? Porque o the, em inglês, ele significa o, a, os e as. É os 4 ao mesmo tempo. Eu posso falar o carro ou os carros, the cars. Eu posso falar a casa, the house, ou as casas, the houses. É o mesmo the, certo? Ele significa o, a, os, as. Não tem diferença entre singular e plural, não tem diferença entre masculino e feminino. Vai entender, né? She is the smartest in the class. Ela é a mais inteligente da sala. Eu posso não colocar o the? Ela é mais inteligente da sala? É estranho, precisa ter ele, ok? Ela é a mais inteligente da sala. Por exemplo, aqui, ó, esse é o maior carro que eu já vi. The biggest car I've seen. O carro mais rápido que eu já vi. The fastest car I've seen. A mais importante. The most important. A mais linda. The most beautiful. A mais interessante. The most interesting. É importante ter o the antes, ok? Exemplos de frases para vocês entenderem na prática. Esse é o melhor. Lembre-se que o good vira best. O melhor filme que eu já vi. This is the best movie I've ever seen. Esse ever dá aquela ideia de na minha vida inteira, ok? Ou ele é o maior estudante na sala, né, da turma, o mais alto. Na turma tem quantas pessoas? Lá 10, 20, 30. De todas elas, ele é o maior. De todos os filmes que eu já vi na vida, esse é o melhor. Que nem eu falei, o ponto principal é quando você compara com 3 ou mais coisas. He is the tallest student in the class. Today is the hottest day of the year. Dos 365 dias do ano, ou provavelmente se passaram, por exemplo, 200 dias nesse ano, esse é o mais quente de todos eles. This is the hottest day of the year. She is the most intelligent person in the team. Ela é a pessoa mais inteligente do time. Tem várias, mas ela é a mais. Intelligent é uma palavra grande, por isso que a gente colocou most. Não é que nem tall, que é pequena, tallest, ou hot, que é pequena, hottest. Intelligent é uma palavra grande, por isso que a gente usou most. Essa foi a pior experiência da minha vida, né? The worst experience of my life. The worst, a pior. A gente viu que o worst também é irregular, né? Bad, the worst. This road is the longest in the city. Tem várias estradas na cidade, mas essa daqui é a mais longa. This road is the longest in the city. É a mais longa da cidade. Long é uma palavra pequena. S no final. Talkative é alguém falante, comunicativo. A gente usa essa palavra. Se a pessoa ela é a mais comunicativa, eu poderia falar he is the most talkative person in the group. É o mais comunicativo. Ou essa pessoa é a menos comunicativa. The least talkative person in the group. Que nem eu mostrei aqui. Most para mais, least para menos. Só que o ponto principal, eu estou comparando ela com todas as outras pessoas. O que vocês vão fazer agora para vocês entenderem melhor isso? Uma das coisas que vocês podem fazer é crie frases. Esse aqui é um exercício para vocês utilizarem, tá bom? Crie frases usando o superlative em inglês. Pensem, quais as coisas que eu quero falar utilizando esse sistema? Eu quero falar que eu sou o melhor na equipe, eu quero falar que esse é o melhor sistema, a solução que eu tenho para a empresa, eu quero falar sobre os filmes e séries que eu já assisti, esse aqui é o melhor filme que eu já vi, essa aqui é a melhor série, essa aqui é a série mais longa. O que você quer dizer utilizando o superlative? Você pode pensar nas coisas da sua vida, nas coisas do seu trabalho e utilizar esses sistemas. Como que eu vou saber se está certo ou não? Recomendo vocês, depois de montarem as frases, corrigir elas com o ChatGPT. Se você não sabe como utilizar o ChatGPT para aprender inglês e fazer ele, por exemplo, corrigir essas frases que vocês montarem, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela para vocês entenderem como aprender inglês utilizando o ChatGPT. Eu recomendo vocês fazerem as frases e utilizarem o ChatGPT para correção, para ele te mostrar se tem algum erro e qual é esse erro. É só pedir para ele, ele vai te ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse vídeo ou o uso do superlative, deixem aqui nos comentários também. Vejo vocês no próximo vídeo.